Olá, pessoal, bem-vindo ao The Corporate Talk. Esse canal é um canal que a gente compartilha histórias e aprendizados com pessoas de carreiras interessantíssimas. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial que eu admiro muito, que é a Desuíta Campelo. Desuíta, muito obrigada por fazer parte do The Corporate Talk Brasil, de ter aceitado o convite. Vamos começar com uma introdução, você pode se apresentar e sobre o Instituto Flytech, que a gente vai abordar bastante aqui no call de hoje. Que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Então, meu nome é Desuíta Campelo, pode me chamar de Desu. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na indústria aeronáutica, boa parte deles, né, na Embraer. Então, essa minha experiência tem um grande pedaço da parte técnica, mão na massa, fazendo avião, quanto uma parte de estratégia e negócios, até eu chegar na Embraer X, ou seja, fui picada pela inovação e você fez parte, né, dessa história. Então, faz mais de 10 anos que eu tenho, né, trabalhado com inovação e os últimos 3 recentes com consultoria, ajudando startups, médias empresas a fazerem com que a tecnologia seja um diferencial competitivo. Então, isso me levou ao Instituto, que a gente acabou de nascer, né? E o objetivo dele, ele é um ICT, que é um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, focado no setor aeronáutico. Ele é uma OSC, né, tipo uma ONG tecnológica, e o objetivo é fomentar o setor aeroespacial do norte ao sul do país, né, fazendo com que os nossos talentos façam diferença nesse setor. Isso é bem interessante. Você já falou um pouquinho da motivação. Como que foi essa criação do Instituto Flytech para você? Então, assim, eu acho que tem duas motivações, né? Eu acho que uma mais nacionalista e um pouco mais pessoal, né? Então, se a gente for pensar e olhar, assim, tipo, como país, a gente sabe, os desenvolvidos, ou quem deu certo, tem uma base tecnológica forte. Então, a gente tem talentos e pessoas empreendendo, coisa que a gente, né, tem pouco aqui. A base de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que isso gera dinheiro, valor, riqueza para todo mundo. Então, quando a gente pensa em fazer impacto, né, e olhando o nosso histórico, é tecnologia. A gente pode contribuir em relação à tecnologia, a gente sabe que isso vai fazer um avanço para o país. Quando a gente olha do ponto de vista mais pessoal, porque eu digo que eu sou uma engenheira esquisita, eu gosto de tecnologia, aí tudo bem, né? Mas eu gosto muito de gente. Então, assim, essa minha conexão com gente, com pessoa, de me preocupar com isso, baseado com o meu histórico, onde a educação fez toda a diferença, então mudou minha vida. E eu sei o quanto que tem talentos perdidos no Brasil, onde, meu Deus, que não sabe que a gente tem essas oportunidades aqui no setor aeronáutico, que está dentro do nosso país. Então, uma forma de retribuir é fazer essa fofoca do bem. Dizer assim, ei, talento, vem cá, né? A gente tem uma oportunidade ótima aqui, a gente vai te ajudar a se preparar, estreitar essa relação entre gente e tecnologia, porque a gente sabe, se a gente fizer com que isso seja íntimo, a transformação do país, assim, é natural. Isso vai acontecer. Então, a gente está bem empenhado em fazer com que isso seja bem conectado. Tezu, você falou uma coisa que eu acho muito essencial. Eu estava lendo aqui uma matéria, até trouxe para o nosso bate-papo, que eu achei que vai ser o match perfeito até do que você falou e trouxe da motivação do Instituto, que o Brasil, ele forma menos engenheiros proporcionalmente do que os países líderes. Como você falou, o tecnológico, ele está totalmente ligado com o desenvolvimento do país em si. E aqui tem um exemplo da Coreia do Sul ou China, cerca de 30, 40% dos graduados são engenheiros. No Brasil, é em torno de 5%. Então, é muito baixo, né? E mesmo o Brasil aqui, ele tem uma referência em engenharia aeroespacial muito boa com o ITA, com a Embraer, que está ganhando espaço cada vez mais, a TEC, que está até modernizando o controle de voo na África do Sul, por exemplo. Então, eu achei muito interessante quando eu ouvi sobre o Instituto Flytech que ele linka bastante com esse gap no Brasil. Você acredita na mesma visão? É isso que é esse gap que vocês querem preencher? Como que Muito, você muito vê? boa a pergunta. Dentro, acho que até dos exemplos, é uma coisa que talvez me incomode, que a gente quer motivar, é que, apesar da gente dizer, ah, é a Embraer, até que é da Embraer, né? Então, faz parte, é uma subsidiária. Então, a gente tem, na minha opinião, um samba de uma nota só, né? A gente, como brasileira, a gente tem que deixar o setor mais pujante, com mais diversidade. E quando você olha empresas menores, elas não
tem essa estrutura nem essa capacidade. É comendo ali o dia a dia, é o operacional e o futuro, como a tecnologia vai mudar. Isso fica para depois. Então, assim, o Instituto ele pode ajudar e quer ajudar as empresas a poderem, né, usufruir do que já tem hoje no Brasil. Então, a gente tem, né, acho que esses são três grandes problemas que a gente quer resolver. Então, assim, o primeiro, se a gente olha o setor aeroespacial, ele é um setor regulado, as tecnologias para entrarem geralmente são demoradas. Então, assim, as pessoas que trabalham lá já estão acostumadas, né? Daqui na próxima década entra, né? E agora as tecnologias mudaram, a velocidade é outra. Se você olha para o digital, o que foi lançado hoje, daqui a 3 anos está caduco. Então, se você não tem essa agilidade para poder absorver e colocar isso dentro do teu produto, você está perdendo uma grande oportunidade de reduzir teus custos, conseguir criar novos mercados. Então, a gente precisa que tantas pessoas novas, né, sejam atraídas para o setor aeroespacial. E aí vem do que você falou de ter uma percentagem mais baixa. Isso não é um problema só do Brasil. Mesmo tendo mais engenheiros sendo formados fora, eles não vão para o setor aeroespacial, né? À toa que a Boeing veio para cá, né? Atrás dos nossos talentos. Então as pessoas acham o setor aeroespacial não algo do futuro, não entende como que as tecnologias podem ser aplicadas justamente por isso. Tem uma defasagem. Eu estou falando de circuito eletrônico, você está me falando de válvula. As pessoas não entendem, né? Que tem muita tecnologia, que dá para fazer muita coisa. Então assim, o primeiro é atrair esse povo e dizer, gente, aqui é bom, vem que dá para fazer muita coisa com tecnologia nova. Então esse é um ponto. Um outro é que, se você olha desenvolvimento aeronáutico, ele é complexo, ele é multidisciplinar. Então, se você quer colocar realmente uma inovação para ela um produto, você tem que olhar de uma forma sistêmica. Então, você tem que avançar a maturidade tecnológica de uma forma integrada para quando você botar no produto, o sistema está pronto. E hoje, a inovação tecnológica ela é fragmentada. Então, você tem, às vezes, alguns centros no Brasil que fazem um avanço no pedaço, mas ninguém olha a cadeia de valor inteira. Você entende bem quando eu falo de cadeia de valor, quando a gente fala de excelência e tudo mais. Então, não é só você botar a inovação dentro de um produto. Se você está falando de inovação de verdade, às vezes é criar um mercado. Um bom exemplo é a Vitol. Você tem que preparar a cadeia inteira. Quem que vai operar? Quem que vai manter? Quais que são os profissionais que vão desenvolver? Então, a infra. Você tem que olhar a inovação de uma maneira completa. Então, o Instituto, um dos objetivos dele, e vindo muito, né, dessa nossa natureza de desenvolvimento integrado produto, o bom e velho DIP, de conseguir fazer esse desenvolvimento integrado também da pesquisa, né? Também do que a gente está trazendo de novo. Então, é a gente olhar isso de uma forma integrada e o Instituto consegue, né, se posicionar para fechar esses gaps entre os institutos públicos. A gente tem ilhas maravilhosas de excelência, mas elas estão descompassadas. Então, tem a UFRJ que avançou ali em voo autônomo, a USP que está muito bem em cibersegurança, mas essas coisas não juntam para poder avançar de forma integrada para de fato virar produto. Então, o Instituto ele pode e vai fazer isso. E aí, quando a gente chega, vamos dizer, no último item que a gente se posicionou, que não é um problema só nosso, toda a indústria, que é o quê? A transferência tecnológica. Então, como que de fato a gente coloca os atores do ecossistema, cada um no que ele é melhor, mas de uma forma que haja uma interseção, uma transferência. Então, a tecnologia é como se fosse uma corrida de bastão. Só que, no nosso caso, em muitas outras indústrias, o terceiro corredor deixou o bastão no chão, ele não corre. Então, você vem com a academia indo até ali um TRL que a gente chama de 5, que faz teste em bancada, que entende que a tecnologia pode, de fato, virar produto, mas falta aquele agente no meio do caminho, tentando validar ele no ambiente operacional. Ah, mas isso aqui, será que vai dar para escalar? Será que vai dar para fabricar? Sob que condições de temperatura e pressão isso vai operar? Então, não tem esse pessoal aí. E aí, você olha a indústria lá na frente, quando ela vai querer botar isso dentro do produto, ela quer algo que já tenha sido validado, que funciona, que não vai ficar falhando. E quem que faz no meio do caminho? Grandes empresas, tem centros tecnológicos que tentam avançar. E mesmo assim, e lá eu já tinha dificuldade de fazer embarcar realmente tecnologia no produto. Então, o Instituto, ele tenta fazer isso, ele linkar, ele ser esse terceiro corredor, né, com os pesquisadores próprios, porque a gente, de fato, tem que concordar que não dá, que essa transferência não acontece porque a academia não quis. A academia quis. A empresa quer? Também quer.
funciona. Então não precisa nenhum ficar culpando o outro. Nossa, essa tecnologia ficou no paper. Não, gente. Vamos tentar um novo modelo para que a gente faça com que a tecnologia flua. E o Instituto, ele entra bem nisso. Fazer com que a gente seja um hub, né? Não é para chover no molhado. É para a gente aumentar a eficiência do que existe. Então é meio isso que é a nossa visão agora. Uau, Deso, eu acho que vocês estão abrangendo um problema que eu acho que é além do Brasil, em todo mundo, que é esse link ou gap entre a academia e a indústria e fazer acontecer. Então, criar essa ponte, e isso é muito legal. E o bacana é que você trouxe alguns exemplos também de já áreas ou hubs ou empresas ou institutos no Brasil que você já mapeou. Então, existe aí um cenário, um potencial no país. Consegue dividir para a gente uma visão de 10 anos, por exemplo? Como que você enxerga o Brasil nesse setor de tecnologia aeronáutica em 10 anos e o Instituto colaborando para esse futuro? Assim, o cenário eu não acho um cenário atual, claro que é por isso que nos motiva a contribuir, não é um cenário. Porque apesar da gente ter a Embraer, que eu já falei que é um samba de uma nota só, a gente tem que ter muito mais empresas, né, no setor, e aí vem com empreendedorismo, deep tech, startups, mas a gente hoje é muito dependente de tecnologia, então a gente não tem autonomia tecnológica. Então, se você olha, né, tudo que vai dentro do avião, muita coisa vem de outros países, né, das quais a gente tem um relacionamento bom e outros que estão azedando. Então, isso nos põe numa região de fragilidade. Então, assim, quando eu olho, né, a, o setor aeroespacial, a gente ainda é um seguidor de tecnologia. A gente não tem as tecnologias de ponta, a gente está falando de aviação comercial. A aviação é a defesa, né? Então, quando a gente olha em tecnologias de defesa, a gente está bem defasado. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, e é isso que o Instituto, né, quer trazer é a gente pensar em tecnologias do futuro, a gente se preparar para isso. E a maneira da gente se preparar para isso é pensar não só no produto integrado, mas na tecnologia que vai embarcada dentro do produto. E garantir que a gente consiga fazer isso tanto para o setor de defesa ou para o setor civil. É porque diferente de países maiores, a gente não tem um budget de defesa gigantesco de bilhões, trilhões. Não é o nosso cenário. Então, a gente tem que diversificar o nosso modelo de negócio, olhando o que eu consigo avançar de tecnologia, que eu consigo me alavancar, né, dentro de um cenário civil, consiga me autofinanciar e garantir que eu tenha também um posicionamento estratégico como país. Assim, o Instituto, ele entende essa fragilidade, e o nosso objetivo é garantir que a gente tenha, vamos dizer, as tecnologias críticas do futuro podendo ser desenvolvidas e formando talentos, né, no país para isso. Então, assim, a gente acabou de nascer, né? Então, assim, o nosso foco é muito com a mentalidade, né, de startup escalando e gerando impacto à medida que está crescendo, né, para a gente poder medir. Então, assim, uma das coisas que diferencia o Instituto é ouvir a indústria. Da gente não ter necessariamente só uma mentalidade do que a gente acha que é necessário, mas junto com os nossos parceiros, conseguir priorizar através do nosso board científico o que a gente vai fazer a cada ano. Mas para esse início, o que a gente está fazendo? Então, a gente está focando principalmente em gerar esse hub, né? Gerar essa malha para ganhar eficiência com as coisas que já existem. Nosso objetivo é complementar, fazer com que a tecnologia flua. Então, isso significa a gente criar um network com quem já está aí, né? E aí temos fechando parcerias com empreendedores individuais, com startups, com ICTs públicos, né, de grandes universidades, com empresas. Então, a ideia é a gente ter algo, né, vivo, com, inclusive, empresas júnior. Os estudantes estão vindo bastante. Então, a boa é que eu já estou sem fôlego para fazer onboard de voluntários. Então, isso é ótimo. Então, a ideia é a gente, primeiro, se fortalecer para poder usar o que já existe de uma forma mais otimizada. Então, esse é um ponto. E como a gente falou, o nosso objetivo e o modelo é muito organizado em quê? Educação e tecnologia.
Então, sem gente, não há futuro. Então, a gente tem que Uhum. trazer as pessoas. São elas que vão trabalhar. É elas que a gente quer passar experiência, que a gente quer preparar para o futuro. Então, o que nos motivou é olhar. Eu, como indivíduo, posso fazer isso de impacto. Mas se eu multiplico o meu conhecimento, todo mundo, a gente acelera, faz um endurance de gente para poder gerar impacto na indústria. Então, para isso, o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo muito, é a nossa parte educacional que a gente chama de topo de funil. É gerar interesse, que as pessoas tenham conhecimento, né, do que está na indústria. E para isso a gente está liberando, por exemplo, agora, né, vai sair, acho que amanhã ou na semana que vem, a nossa série de aerodesign, explicando como que as pessoas podem montar um aerodesign dentro Hum. das universidades, dando as dicas, como é que pode fazer, que é uma ótima maneira de você entender a indústria, as oportunidades. A gente está fazendo série de carreiras na aviação, para as pessoas poderem se entender, né, dentro da Uhum. aviação, com um olhar de quem está escolhendo a aviação. Eu sou estudante, eu gosto de fazer tal coisa. Eu fui bem em tal disciplina na faculdade. Aonde que eu consigo me encaixar, né? Como que eu posso contribuir? Essa carreira paga bem, né? Tem empregabilidade. Então é do ponto de vista de quem está escolhendo o setor. A gente está trabalhando muito nessa criação de relacionamento, seja com a rede que já está trabalhando ou na atração de gente que realmente vai fazer o futuro, porque a gente está aqui para passar o conhecimento, a gente, né, está no meio do caminho para poder acelerar, não é a gente que vai fazer, né? É todo mundo que a gente conseguir convencer em aceitar esse desafio. Que bacana, que missão, Zu. Parabéns, Sim, parabéns sim. mesmo pela iniciativa. Eu tenho aqui uma pergunta bem legal. Se você tivesse um cheque em branco e Sim. liberdade total para escolher um projeto aeroespacial no Brasil, qual projeto você faria? Qual seria o projeto dos seus sonhos? Então, eu acho que vai muito naquilo que eu falei no início das tecnologias de uso dual, que você consegue utilizar tanto no setor aeroespacial, de defesa, quanto no civil, e que permite com que o Brasil ele tenha essa independência, autonomia tecnológica. Eu sou brasileira, tenho orgulho de ser brasileira. Então, eu tivesse, né, orçamento e pudesse fazer, a primeira coisa que eu iria fazer são essas tecnologias de navegação, comando, né, controle autônomo. A gente está falando de comunicação resiliente, que é aquela que não se perde. E você que tem aí o seu celular sabe bem o que eu estou dizendo, né? Você vai na estrada e não consegue se comunicar. Então é comunicante, é cibersegurança. Então, o que a gente está falando? Tá falando de aviação do futuro. É nisso que eu gostaria de investir. E as razões são acho, duas bem. Primeiro, que muita coisa disso dá para fazer um talento humano, não precisa de muito investimento em infra. Então, tem muita coisa de software. A Índia é um exemplo aí, né, gente, de que investiu nisso, entendeu isso e se posicionou. Então, tem muita coisa que dá para a gente Verdade, fazer com talento humano. E quando a gente olha em termos de que infra tem que investir, a gente está verdade. falando de sistemas embarcados, não é só o produto final, é o que recheia esse produto. E isso é mandatório para a gente ter autonomia tecnológica. Então, eu apostaria, né, na aviação do futuro, eu não pensaria nisso. Que bacana. E vamos encerrar essa conversa que já está cheia de inspiração. Adorei, de verdade, de coração. É muito rico esse bate-papo. Vamos encerrar com um conselho, então, para um estudante que queira entrar na área de aeroespacial, Brasil. Você tem algum conselho no início de carreira? Sim, claro. Eu acho que o primeiro, né? Acho que a gente até falou aqui da série em si, do aerodesign, ele é excelente. Você realmente mimifica a complexidade de você desenvolver também soft skills para trabalhar na aviação, que é uma área que requer muita conexão, todo mundo entendendo a interdependência, e no aerodesign você mimifica isso. Mas você não pode estar sozinho. Se junta com gente que tem o mesmo Uhum. interesse que você, né? Que possa te ajudar a prosseguir. Entra nos centros, né, de empreendedorismo que tem na universidade, tenta fazer estágio no setor. Tem vários summer jobs também, inclusive na Embraer, na Boeing, tem muita coisa que vocês podem chegar mais próximos, né, da indústria. E eu ainda provoco, né? Não é só trabalhar no que já existe, é empreender também, é pegar essas novas tecnologias, esses skills
é aprender com o que já foi feito, né? Não vai querer ficar experimentando a segunda lei da física, né, gente? Pelo amor de Deus. E você estuda, você vai, senta e estuda. Mas traz essa parte de nova para renovar o setor. Então, tá conectado, tentar entender a respeito, né, do setor é o caminho para você continuar motivado. Então, assim, pensa grande e executa de uma forma pragmática em tudo que você pode avançar. E cola na gente, né, que a gente tá aqui para isso, é para te ajudar nesse caminho. Você achar o sapato velho pro seu pé doer, então a gente vai te ajudar a se colocar no setor e fazer o máximo impacto possível, desenvolvendo teu talento. Vem com a gente, né? Uau, Desu, muito obrigada, que encerramento bacana. E eu não vejo a hora de convidar depois para contar tudo que já está acontecendo, os resultados, e ver mais na mídia também sobre o Instituto. Pode Parabéns deixar. e sucesso Obrigada. para vocês. Até mais.